o Marco Aurélio conseguiu arruinar a reputação de Odete Roitman ao ponto dela perder o controle total da TCA. Odete foi obrigada a se afastar da TCA. Para você ter ideia, a Odete ela perdeu o posto de CEO e passou agora a ser apenas membra do conselho da TCA. Vai ter uma reunião muito peculiar, onde a Odete Roitman colocará a sua ideia em prática e ela vai perder completamente o respaldo e a moral. E o Marco Aurélio vai se opor à sugestão que a Odete Roitman deu e vai dizer outra sugestão, fazendo o conselho acatar as ordens de Marco Aurélio, descredibilizando Odete completamente. Mas como a Odete chegou a esse ponto? Como é que o Marco Aurélio conseguiu essa proeza? 5 personagens precisaram morrer para isso acontecer. Quer entender melhor essa história? Assista o vídeo até o final, mas antes deixa o like e se inscreva no canal. O Marco Aurélio se aproveitou de uma brecha que a Fátima criou. Durante o casamento de César e Odete Roitman, a Fátima divulgou que o César roubou o quadro de Heleninha. Com isso foi um escândalo muito grande. A Odete, ao invés de se afastar de César, ela manteve o casamento, se casou com ele. Isso gerou uma série de consequências terríveis para Odete Roitman. As ações da TCA começaram a despencar depois desse casamento. A Odete ficou completamente sem moral nenhuma. A Odete ficou uma situação terrível. E foi aí que o Marco Aurélio entrou em cena. Porque veja bem, o Marco Aurélio ele tem uma dívida de 54 milhões de reais para pagar para Odete Roitman. Se a Odete Roitman sair da presidência da TCA, o Marco Aurélio meio que ganha uma vantagem aí e ele consegue ficar um pouco distante de pagar essa dívida, por assim dizer. E ele percebeu que esse casamento entre a Odete e o Marco Aurélio e o César prejudicou completamente a imagem dela na TCA. E ele percebeu que o conselho da TCA ficou revoltado com esse casamento porque as ações da TCA começaram a despencar. Foi aí que ele teve uma ideia. Falou com o Mário Sérgio para divulgar a lista de amantes de Odete Roitman. E isso foi a pá de cal. Isso foi o suficiente para Odete perder completamente a credibilidade no conselho. Bom, quer entender melhor essa história? Deixa o like e se inscreva no canal. Continuando aqui. É aí que a gota d'água mesmo foi quando o Marco Aurélio divulgou um esquema de corrupção de Odete Roitman, onde ela favorecia alguns políticos de uma cidade pequena em troca de algumas migalhas, né? Em troca de credibilidade, enfim, de prestígio. Ela queria todo esse mérito para ela. O esquema era completamente de Marco Aurélio, mas a Odete Roitman quis esse esquema para ela. E aí ela se ferrou porque o Marco Aurélio divulgou esse esquema na imprensa. E aí a Odete ficou completamente em uma situação vexatória. E aí o conselho afastou a Odete Roitman das suas funções, que era de CEO. E quem entende de empresa sabe que isso é meramente plausível de acontecer. Bom, eu não vou entrar muito no mérito, mas quem entende sabe que a autora não está cometendo nenhum gafe. Por mais que a Odete Roitman sempre disse que a TCA é uma empresa familiar, que o marido dela fundou a TCA e ela fez a TCA crescer, como se a empresa fosse dela completamente. E realmente ela tem uma boa parte das ações. Porém, quem sabe muito bem que ao passar dos anos, dependendo da empresa, a empresa vai abrindo capital,
vai entrando acionista, ela vai vendendo as ações, consequentemente a empresa vai crescendo, e esses acionistas começam a fazer parte do conselho, e esses acionistas todos juntos têm mais ações que a Odete Roitman, consequentemente eles todos juntos podem tomar uma decisão de tirar a Odete Roitman do conselho. Isso é fato. Isso pode acontecer no estralar de dedo. E o Marco Aurélio planejou isso tudo. Só que a Odete não vai deixar essa história passar tão assim barato, né? Quem conhece a Odete Roitman sabe muito bem, como ela mesma diz, ninguém insulta a Odete Roitman, né? E aí ela vai arrumar um jeito de se vingar de Marco Aurélio. Mas como ela irá fazer isso? Como, meu bem, como diria a Odete Roitman? Ela vai aproveitar o momento mais feliz da vida de Marco Aurélio, o momento que ele vai estar mais feliz, que ele vai estar mais contente. É aí que ela vai se aproveitar dessa situação e vai mandar um capanga matar Marco Aurélio, né? E aí, por um destino, né, como o vaso ruim não quebra, o tiro que o Marco Aurélio vai levar vai ser no braço, né? E Marco Aurélio vai sobreviver, né? E aí, a esse atentado. E, ironicamente, depois de Marco Aurélio sofrer esse atentado, ele vai andar com segurança, né? Vai andar com segurança para cima e para baixo. E o mais interessante é que logo em seguida a Odete Roitman também vai sofrer um atentado. Ela vai receber vários tiros dentro do carro. E quando ela estiver dirigindo, né? Mas o carro dela é blindado, né, gente? O carro dela é blindado e não atinge ela, mas a tentativa ali, digamos que foi válida, né? E a Odete quase morreu e eu queria comentar sobre isso, né? Eu esperava ela sair do carro, né? Não era mais fácil assim. Se ela anda com o carro blindado, enfim. Sem contar que uma mulher desse porte sem segurança não faz sentido. Gente, eu vou dizer um negócio a você, viu? Por mais que você diga que não faz sentido, que isso, que aquilo outro, mas o que me dá mais raiva dessa trama é que a Odete Roitman deixou o Marco Aurélio na mesma posição que ele sempre ocupava, que ele era, acho que era o vice-presidente da TCA e a Odete era a CEO. A Odete era a presidente e o Marco Aurélio era o vice. Só bastava a Odete demitir o Marco Aurélio e ponto. Agora ela está em uma situação, uma sinuca de bico grandona, porque agora o Marco Aurélio deixou ela de mãos atadas. Comente o que vocês acham dessa situação. Tchau, tchau e até um próximo vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal, gente. Um forte abraço.